No primeiro vídeo sobre imunologia, eu falei sobre mecanismos inespecíficos de defesa e disse que se tivéssemos algum tipo de patógeno, digamos uma bactéria, nossos fagócitos poderiam reconhecer cada uma de suas proteínas, ou se fosse algum outro tipo de patógeno. Alguns dos marcadores para esse patógeno, ele não sabe que tipo de patógeno é, mas que é capaz de fagocitá-los. Eles envolvem o agente patogênico. Digamos que estes sejam os fagócitos, um dos seus receptores liga-se a uma das proteínas que está na superfície dessas bactérias e diz, puxa, não é uma boa coisa para ter por perto, e ele vai envolvê-la. A membrana é apenas para envolver esse patógeno. E vai englobando. Ela vai prender o agente patogênico que vai ser englobado e ser digerido, fagocitado pelos fagócitos. Então, o produto final, que foi visto no primeiro vídeo que falamos sobre os fagócitos, vamos completar aqui. Assim, a membrana vai englobar completamente. Ele vai comprimir e englobar o patógeno. Então, vamos ter o agente patogênico dentro do fagócito. Ele vai sendo englobado por uma membrana e forma uma vesícula que é chamada de fagossoma. Essa bolsa é chamada fagossoma. Aprendemos que há diferentes tipos de fagócitos. Poderia ser um macrófago, poderia ser um neutrófilo, poderia ser uma célula dendrítica. São fundamentais no combate a infecções como na manutenção dos tecidos saudáveis. O macrófago não só digere essa coisa. Isso por si só é muito útil. Ele neutraliza a bactéria. Se for um vírus, ele neutraliza esse vírus, mas ele faz mais do que isso. Eles pegam, depois lisam ou rompem. As células infectadas que foram destruídas são removidas pelos fagócitos. Existem vários modos de fazê-lo, mas a ideia principal é processá-lo. Ele vai romper o agente patogênico. Vimos que no vídeo sobre fagócitos vai haver uma fusão dele com o lisossoma e a digestão de todos os tipos de partículas que serão quebradas e rompidas, e neste caso, uma bactéria, até seus constituintes moleculares. Deixa eu desenhar isso aqui, assim. Em seguida, alguns detritos, cadeias específicas de peptídeos. Lembrem-se, as proteínas com longas cadeias de aminoácidos. Polipeptídeos são cadeias curtas. Introduzimos cadeias curtas deles e eles vão se unir a proteínas especiais. E isto é o assunto desse vídeo. Digamos que se unem a uma proteína especial. Une-se com essa proteína especial. E aquelas proteínas que foram transportadas foram para a membrana ou para a superfície externa da célula, apresentam-se junto com um pedaço do agente patogênico. O produto final, após a fagocitose desse agente, é que o fagócito será algo parecido com isso, e ele terá estas proteínas apresentadoras de antígenos. Eu acho que podemos chamá-los assim, pois elas aderem a partes desse patógeno original. Deixa eu fazer isso aqui. Portanto, ela tem um pouco do patógeno original nele, e eu desenhei em verde aqui. Essas proteínas são chamadas de complexo principal de histocompatibilidade. É uma palavra enfeitada. Complexo principal de histocompatibilidade. Ou MHC, para encurtar. Mas nós já conversamos sobre isso no vídeo anterior. Tá legal? E quando estamos falando de fagócitos, ou macrófagos, ou células dendríticas, que são casos especiais de fagócitos, o complexo principal de histocompatibilidade que os reconhecem após terem digerido essa molécula é um MHC de classe 2. Deixa eu anotar isso aqui. Esta é uma proteína do MHC de classe 2. Pode parecer que estou realmente indo para as minúcias do que são essas proteínas, mas isso é fundamental para a ativação de outras partes do sistema imunológico, sobretudo as partes da célula mediadas pelo sistema imunológico. Este é o caso de um macrófago ou de um dendrito. Eles englobam alguma coisa, fragmentam e, em seguida, parte do material ingerido retorna e adere a essas proteínas MHC2, e estas vão para a superfície da célula. A mesma coisa, ou melhor dizendo, uma coisa muito semelhante acontece com os linfócitos B. Se temos um linfócito B, e essa é uma boa cor para o B, o azul, sabemos que B significa bolsa, mas poderia bem significar medula óssea.
Digamos que temos um linfócito B e aderido à sua membrana temos um anticorpo. Isso tudo é muito específico para essas células B. Todos os anticorpos aderidos à membrana, todos os 10.000 ou mais, neste linfócito B, todos eles manifestaram a mesma parte variável. Portanto, este é um linfócito B especial. Então lembre-se, essa resposta foi inespecífica. Quando falamos sobre fagocitose, apenas diziam: você é uma bactéria, você é um vírus, eu não sei de que tipo você é, só vou ingeri-lo. Você parece suspeito, eu vou ingeri-lo. Não sei de que tipo você é, ou se está, ou já vi você antes. Quando estamos falando sobre linfócitos B, estamos falando sobre o sistema imunológico adaptativo ou específico. Essas extremidades variáveis dos anticorpos aderidos à membrana são específicas para certas partes de certos agentes patogênicos. Para determinante antigênico. Determinante antigênico são as partes de certos agentes patogênicos que essas cadeias específicas podem reconhecer e aderir. Digamos que estamos lidando com um vírus nesta situação. E digamos que o vírus só se adere a esse linfócito B. Lembre-se, pode haver outras, e na verdade são toneladas de outros linfócitos B por perto. Mas suas porções variáveis são todas diferentes. E isso é o que eu sempre acho surpreendente sobre linfócito B, que elas vêm da mesma linhagem genética e seus genes foram embaralhados durante seu desenvolvimento para que possam produzir bilhões de combinações dessas proteínas ou das extremidades variáveis de seus anticorpos. Então, digamos que temos alguns vírus. Posso dizer que é uma bactéria. Quando eu dei o outro exemplo de linfócito B, eu disse que estamos lidando com um vírus, mas digamos que algumas bactérias novas e apenas uma parte da sua superfície, por acaso, aderiu a um linfócito B. Isso porque apenas esse linfócito B tem a combinação certa. Alguma parte da sua superfície adere apenas a esse linfócito B. Essa parte da superfície que aderiu foi chamada de epitopo, que é a parte do agente patogênico que adere ao nosso sequenciamento variável. Ele não vai aderir a esse linfócito B porque ele tem sequências diferentes aqui, mas adere a esse linfócito B e em seguida inicia o processo de ativação. Falaremos sobre isso, que às vezes pode manter o linfócito B ativado, mas normalmente precisa da ajuda de linfócitos T auxiliador, mas falaremos mais sobre isso. Uma vez que isso acontece, uma vez que o processo fica ativado ou iniciado, esse patógeno fica realmente englobado. E eu não falei sobre isso no último vídeo só porque eu não queria entrar muito em detalhes. Portanto, tudo isso fica englobado pelo linfócito B. Depois, quando ativado, prolifera-se e normalmente precisamos das células T lá. E algumas partes delas se diferenciam em plasmócitos e outras em linfócito B de memória. Lembrem-se, os plasmócitos dizem: puxa, eu tenho sido ativada, eu só vou produzir 1 tonelada desses anticorpos, e os plasmócitos irão produzir toneladas desses anticorpos e começar a expeli-los para que eles possam aderir cada vez mais ao patógeno e apenas misturá-los de maneiras diferentes, ou marcá-los para que outros macrófagos ou fagócitos os ingiram um ao outro, pois juntos eles não podem funcionar corretamente. Seja o que for, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Tá legal? É aí que ele fica ativado, mas o interessante é que o linfócito B também fará o que fazem os fagócitos. O linfócito B também irá englobar esse cara dentro da célula. Talvez ele tenha aderido a um anticorpo e se rompido. Ele pega partes desse patógeno aderidas à proteína do MHC2 e, em seguida, os apresenta na superfície. Então, o linfócito B também será apresentador de antígeno. Portanto, esse é também um complexo MHC2, um complexo principal de histocompatibilidade. E, só por curiosidade, isto significa tecido. Então, isso é relacionado ao fato de que algo é compatível com o tecido do nosso corpo, e falaremos mais sobre isso e como ele se relaciona com transplantes e tudo mais. Portanto, essa é também uma MHC2 de classe 2. Em ambos os casos, se estamos falando sobre células B que reconhecem muito especificamente o patógeno, que poderia ser um vírus específico, uma proteína, uma bactéria específica, e que, no caso de fagócitos, vai apenas dizer: você parece suspeito, deixe-me englobá-lo. Eu não sei que tipo de bactérias, ou vírus, ou proteína você é, mas em qualquer caso irei englobá-los, pegar partes deles, fragmentá-los e apresentá-los em seus complexos superficiais como o complexo principal de histocompatibilidade. As células que fazem isso são chamadas
células apresentadoras de antígenos profissionais. Isso é o que elas fazem para viver, embora elas façam outras coisas, como vimos, os fagócitos ingerem coisas, os linfócitos B geram anticorpos ou memórias para que mais tarde possam ser ativadas para gerar anticorpos, mas estas células são chamadas células apresentadoras de antígenos profissionais, ou APCs. E o antígeno em questão é este pequeno pedaço da coisa exata que estamos tentando perseguir. Essa parte pequena, a parte exata do patógeno ou o antígeno. Assim que ele está apresentando o antígeno, é profissional porque ele leva os agentes patogênicos provenientes no fluido de nosso sistema e então os engloba, rompe e em seguida os apresenta. Agora, existem também células apresentadoras de antígenos não profissionais, e na verdade a maioria das células faz isso. Na verdade, até mesmo esses caras. Na verdade, eu vou esperar para o próximo vídeo, eu sei que os meus vídeos estão ficando longos, então vocês devem estar pensando, estas células, em ambos os casos, vão englobá-las, rompê-las e apresentá-las. Para que servem? Estes MHC2, que são os linfócitos T auxiliadores, reconhecem. Ele vai fazer parte do quebra-cabeça de como o nosso sistema imune funciona. No próximo vídeo, vamos falar sobre as células apresentadoras de MHC, que são praticamente todas as células do corpo. Fui!